Olá, sou Beletes! O meu nome é Andréia Capodano e sou expert de extensão de pestanas aqui em Portugal. CEO da Light Lash Aesthetic, com 11 anos de experiência neste ramo maravilhoso. Convidada internacional em várias conferências mundiais e também campeã a nível mundial. E hoje estarei aqui com vocês para termos uma pequenina conversa. E bom, chega de falar de mim e vamos de aí aprender os passos mais importantes para um mega volume de qualidade. Preparadas? Vem daí. E muitas de vocês me perguntam, o que é mega volume? Mega volume não é o máximo de pestanas que vocês conseguem retirar da vossa fita, mas sim o máximo de pestanas que uma pestana natural consegue suportar. Este sim é o verdadeiro mega volume. Mega volume é sinónimo de excelência, arte e rigor. E para começar a falar sobre este tema maravilhoso que é o nosso mega volume, eu gosto sempre de começar a falar pelo leque. Qual a consistência dos leques que têm que ter? Qual a diferença de cada leque? O que é que cada um deles proporciona ao vosso olhar? Pois bem, eles são um conjunto. E vamos começar a falar sobre o leque mais fechado, que é o Fan Narrow. O Fan Narrow, por sua vez, ele dá um aspecto mais denso, um aspecto super black. Na linha das pestanas ele vai dar um efeito completamente ordenado. E já por sua vez, o Fan Wild, o Fan que é um pouco mais aberto, dará um efeito mais grey, mais cinza, um pouco mais espaçado. Pois bem, no vosso leque, que é um pouco mais aberto, vocês conseguem ver que há uma passagem de luz maior. E daí o Fan mais fechado não dar a sensação de passar tanta luz. O ideal para estas pestanas de mega volume é utilizarem o Fan mais fechado, que é o nosso Fan Narrow. Existem vários tipos de fãs que nós fazemos no nosso dia-a-dia. O leque perfeito, o leque um pouco mais aberto, o leque mais fechado, o leque pátio de aranha, porque sim, todas temos aqueles dias em que fazemos os nossos leques super lindos, super bonitos e super direitinhos. Mas há outros que os leques não saem bem por nada. Então, existe uma diferença de pestanas de salão para pestana de campeonato. E cada um tem o seu peso e cada um tem o seu propósito. Hoje vamos falar de consistência e de rigor. Pois é por isso que estamos todas aqui, certo? Bem, então vamos lá falar um pouquinho sobre os nossos leques. Aqui ao lado nós conseguimos ver que este leque que está aqui apresentado é um leque que é feito à pressa. É o nosso típico leque de salão. Pois é mesmo para isso. Já por si, um leque de campeonato não poderia ser assim. Um leque de campeonato teria que estar completamente consistente e completamente simétrico. Caso você que esteja aí desse lado ainda não consegue fazer leque perfeito, tem que treinar. O treino leva à perfeição. Tudo nesta vida, até para vocês poderem aprender a andar, levou tempo. Então, tenham calma, paciência e dedicação. Dediquem-se, treinem um pouco todos os dias. Eu vou-vos mostrar alguns exemplos de leques que vocês podem fazer e como treinar. A pinça também é muito importante. Ter uma pinça totalmente reta nas pontas. As vossas pontas têm que estar completamente direitas. E o feixe tem que ter uma precisão máxima. Se ao utilizarem os leques narrow ou wide em conjunto em um set aplicado, o vosso set vai parecer assim um pouco desarrumado, pois vai haver certos pontos que estarão mais pretos e outros que estarão um pouco mais cinza. Portanto, tentem não misturar estes dois tipos. E fazendo sim sempre o mesmo leque, do princípio ao fim, mantendo uma consistência de trabalho. As bases. As bases são muito importantes. E vamos ver agora um pouco sobre algumas delas. Existe a base quadrada, a flower e a vertical. Para mim, no meu dia-a-dia, eu adoro trabalhar com a base vertical, pois ela tem uma acoplagem perfeita
feita nas laterais das pestanas das nossas clientes. Um pequeno segredo que eu vos vou dar. Ao fazerem o vosso set para uma sessão fotográfica, pois o vosso Instagram, o vosso Facebook é a vossa montra, é a vossa montra de vendas. Então, como vocês vão fazer isto? Ao tirarem a fotografia, na primeira camada, coloquem sempre as bases um pouco mais finas. Ora então, podem colocar uma base vertical. Na segunda camada que irão fazer no vosso mega volume, podem colocar a base um pouco mais quadrada, porque na segunda camada irá dar um efeito de preenchimento, pois essa camada é responsável pela densidade. Quando tiram a vossa fotografia, o que fica logo visível? A primeira camada. Pois bem, então na primeira camada trabalhem as vossas bases finas. Tenham sempre muita atenção à distância da pálpebra à pestana, mantendo sempre uma zona de segurança. Existem várias formas de vocês poderem fazer o vosso leque. A minha preferida é fazer com a mão. Por favor, não cometam o erro de trabalhar com clusters. São aquelas pestanas pré-fabricadas que trazem uma bolinha na ponta. Essas pestanas são indicadas para o uso de maquilhagem, para sessões fotográficas, não para o uso do nosso dia-a-dia, pois elas acabam por danificar as pestanas da sua cliente. Muitas das vezes, ir pelo caminho mais fácil não vos leva à perfeição. O fã perfeito. O fã perfeito, para mim, tem que ter o mesmo espaço entre cada haste. Não pode sobrepor o peso da pestana natural, pois irá danificá-la. Vocês conhecem a tabela? Eu vou deixar aqui a tabela para que vocês possam ver. Não exceder o tamanho natural da vossa cliente e no máximo ser colocado de 2 a 3 tamanhos, consoante o tamanho natural da pestana da cliente e a grossura. A base do vosso leque tem que ser consistente e ter aproximadamente entre 20% a 25%. Para um uso diário, é apropriado utilizar extensões não maiores que 11 ou 12 mm para o dia-a-dia. Existem 5 regras de ouro que eu acho fundamentais e vamos revê-las agora um pouco. O vosso leque tem que ter um deep V, consistência em todos os leques trabalhados, pois só assim o vosso mega volume sairá perfeito. Simetria, muito importante. Não poderá sair um leque fechado, outro aberto. Lembram-se do que eu falei ainda há pouco? O vosso trabalho sairá completamente confuso. Certas partes mais pretas, outras partes mais cinza. Existem 2 tipos de base. Uma base mais pequena e uma base maior. A base mais pequena é ideal para leques wide, para leques um pouco mais abertos, e dará um efeito fluffy. A direção é extremamente importante no vosso trabalho. Se não manterem uma direção constante, vocês vão tornar o vosso trabalho totalmente desarrumado. Ou uma pestana para a esquerda, ou uma pestana para a direita. Não é isso que queremos. Queremos as pestanas completamente alinhadas. Outra das coisas que eu acho super importante é a quantidade de adesivo que é colocado no vosso set. A quantidade de adesivo tem que ser perfeita, nem muita, nem pouca. Eu recomendo que o vosso leque seja submergido no vosso adesivo até a um tamanho de 2 mm, não mais que isso, senão o adesivo irá subir pelo vosso leque acima e irá fechar e provavelmente irá acontecer os stickers. Não é necessário cobrir todo o fã com adesivo, só o necessário. Com a quantidade de adesivo correta, vai ser muito mais fácil manter a direção, onde vocês irão colocar o vosso leque e ele irá manter, e não balançar de um lado para o outro. Um truque que eu aprendi há muitos anos atrás é colocar o vosso leque lentamente na gota de adesivo, pela parte de cima, na cúpula sempre, e retirar lentamente. Aí vocês vão ter o necessário para a vossa aplicação sem excessos. E porquê é tão importante utilizar o diâmetro correto? É importante utilizar o diâmetro correto para que as pestanas elas não caiam, elas não tomem outra direção. Como aqui nas fotografias que temos aqui ao nosso lado. Podemos ver que as nossas pestanas aqui
elas têm sobrepeso. Nestas duas pestanas que estão na esquerda e na direita, conseguimos ver que elas caem nas laterais. Porquê? O excesso. E porquê? Porque o diâmetro não foi tomado em consideração. Sabemos que um set está bem aplicado quando numa foto conseguimos ver que na parte exterior da vossa pestana ela não cai. Isto sim é trabalhar de forma correta e saudável. E para o nosso Perfect Line, eu irei falar hoje sobre camadas. Como conseguir fazer aquela linha perfeita. Para que haja uma linha perfeita, nós podemos trabalhar com camadas, tamanhos e curvaturas. Na nossa lateral conseguimos ver as diferentes camadas em diferentes cores. A primeira camada em verde, a segunda camada em rosa, a terceira camada em laranja. E porquê elas estão com diferentes cores? Para que possam saber a diferença de cada uma delas. Da primeira camada à última camada existe, por norma, um espaçamento até 2 mm. Pode variar de cliente para cliente. Há clientes que podem ter o espaçamento de 1,5 mm, outras de 2 e terão que saber trabalhar com todo este tipo de camadas. Vamos falar o que encontramos mais no nosso dia-a-dia, que é o espaçamento até de 2 mm. Maioritariamente de todas as nossas clientes o têm. Pois bem, este Perfect Line só é possível ser feito trabalhando da maneira correta. Ora então, nós sabemos que a primeira camada que nós temos é responsável pelo tamanho. Então, nessa primeira camada iremos colocar os nossos números maiores. A segunda camada responsável pela densidade. E a terceira camada a responsável pelo alinhamento perfeito. Ao trabalharmos as três camadas, temos que saber que na primeira camada será o nosso número maior. Ora então, se na primeira camada temos um tamanho 11, na segunda camada, sempre que subimos uma camada, descemos um tamanho. E como fazemos isto? Primeira camada, tamanho 11. Segunda camada, tamanho 10. Terceira camada, tamanho 9. Pois, subindo camada a camada, reduzimos um tamanho que trabalhamos. Se isso não acontecer, o vosso trabalho irá ficar com picos, não irá ficar numa linha completamente perfeita, como aqui na imagem que mostra. Se não trabalharem desta maneira, o vosso trabalho irá ficar com escadas, irá ficar espaçado. E não é isso que nós queremos, certo? Um ponto super importante é saber trabalhar a direção. Então, bora lá ver o que é a direção. Em vários tipos de aplicação, nós podemos aplicar direções diferentes. Como esta aqui, que tem o nome de book. Porquê? O nome de book, vocês já viram o que acontece quando começam a rolar um livro? Pois bem, é mesmo esse efeito que fará no olho da vossa cliente. Este efeito é ideal para o mapping Fox ou Cat, para olhos juntos, e um ângulo de 110 graus a 130 graus. Vocês começam por aplicar as pestanas sempre na lateral, até juntarem no canto interior. Lembrem-se sempre de fazer os dois olhos simultaneamente. Fazendo um olho de cada vez, vocês vão estar a comprometer a vossa simetria. Então, ao colocarem uma pestana no vosso olho direito, têm que colocar uma pestana no olho esquerdo. E assim sendo, uma, duas, três, ok? Até chegarem aos cantos internos. E aí as vossas pestanas vão ser empurradas para a lateral e ficando com um aspecto de ângulo de 130 graus. E o efeito Half Sun, ele por si já diz o quê? Meio sol. Vejam como são os raios do sol. O vosso olho tem que ficar tal e qual. Ideal para o mapping doll ou crown. Clientes com pálpebras maduras e olhos profundos. E este ângulo é de 10 graus a 160 graus. Ao fazerem isto, o olhar da vossa cliente irá abrir como um leque. Eu não sei o nome que dão a um leque aí no Brasil. Aqueles leques que as senhoras costumam utilizar para se abanarem, é leque que se chama? Pois bem, é esse o efeito que nós queremos.
Ao trabalharem esta direção de Alf-Sun, irão colocar uma pestana no canto externo e uma no canto interno, até que elas se possam juntar no meio do olho. Ao terminar a vossa aplicação, irão ver que o efeito será como este. Existem muitos mais efeitos que vocês podem trabalhar e estes são alguns daqueles que eu trouxe para vocês. Para facilitar um pouco o vosso dia-a-dia e para verem um preenchimento um pouco mais rápido, podem utilizar o esquema Mix, que é uma mistura de todos os esquemas. Isto é, vão colocando pestana quadrante a quadrante. Isto dará visualmente um preenchimento muito mais rápido, cerca de 70% a 80% das pestanas da vossa cliente. Dará também o efeito limpo e arrumado. Podem utilizar, claro, se vocês utilizarem os outros cremes que falámos anteriormente, o vosso trabalho sairá com mais consistência. Estes são alguns dos métodos de trabalho muito importantes para um bom mega volume que eu trouxe para vocês. Estes são alguns passos que eu dou nas minhas formações de mega volume. Se ficou dúvidas que vocês querem tirar comigo, podem enviar as vossas mensagens para o Instagram que eu irei deixar aqui em baixo. E este foi algum do conteúdo que eu trouxe para vocês diretamente das minhas formações de mega volume. Estes são os métodos de trabalho que eu e a minha equipa utiliza no dia-a-dia. Utiliza tu também e envia-me fotografia dos teus trabalhos. Se tens dúvidas que tenham ficado, podes enviar mensagem para o meu Instagram que eu irei responder. Muito obrigada, Sobel, por este convite maravilhoso e vemo-nos em breve, Brasil. Ainda estão aí? Então pronto, vamos aproveitar que estão aí e vou-vos dar um bónus. Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre os segredos para uma boa retenção. Segredo nosso. A retenção de pestanas é um dos problemas mais comuns nesta indústria que desafortunadamente resulta em clientes insatisfeitas e artistas de pestanas totalmente estressados. Mas calma, não é necessário. Não é necessário descabelar-te. Com calma. Há muitas formas de superar isso e eu vou ajudar-te. Começando, existem fatores externos, como por exemplo, o cuidado depois da aplicação, o uso de maquilhagem, a forma das vossas clientes dormirem, o colocar as mãos nas pestanas. Não podem. Atenção, as pestanas não devem ser molhadas 24 horas após a aplicação. O cuidado que a cliente terá de ter em casa, que são maquilhagem, ter atenção ao desmaquilhante, a não conter gorduras, a não conterem óleos e pele que seja com tendência oleosa. As pestanas podem não durar também por algo que seja fisiológico da vossa cliente, como a pele muito oleosa. A pele oleosa causa excesso de sebo, oleosidade na pálpebra da vossa cliente. Logo, se a cola é sensível a gorduras, claro que essas pestanas não irão ter uma grande durabilidade. Pestanas naturais e muito grossas são sinais de pestanas bem nutridas e o nosso pelo é nutrido através da nossa glândula sebácea. Tenham atenção ao vosso adesivo. Existe um adesivo apropriado para cada técnica. A quantidade também é fundamental. Não pode ser excesso, mas também não pode ser muito pouco. Então, será que estão a colocar a quantidade correta de adesivo? Lembrem-se, mudar a gota a cada 10, 15 minutos, dependendo muito da umidade e da temperatura que está no vosso local de trabalho. A validez é super importante. O ideal é trocar de adesivo a cada mês. Pois cada vez que vocês abrem o vosso adesivo, fatores externos entrarão dentro do vosso pote. Então, o ideal é fazer essa troca. Ter atenção à vossa umidade e temperatura, para que não haja falsas colagens. Muitas são as causas que podem fazer com que as pestanas não durem, tais como a idade, a gravidez, o amamentamento, os medicamentos, stress, depressão e tiroide.
Podem também cair pelo motivo mecânico, isto é, a cliente colocar as mãos repetitivamente e a quantidade de volume não ser adequada. Tratar as pestanas como se fossem feitas de aço não é indicado. Elas são tão pequenas e tão frágeis. Portanto, mantenham sempre a vossa cliente informada sobre o que ela pode e o que não pode fazer em casa. Dizer à vossa cliente como deve dormir. Já avisaram as vossas clientes como elas devem dormir? Convém que as vossas clientes durmam de barriga para cima, ou então que consigam dormir de uma maneira onde não haja fricção na extremidade das vossas pestanas aplicadas. Outro dos fatores é as formações que tiveram, o acompanhamento que tiveram após a formação. Pois ter formações contínuas é o ideal. Treinar a todo o tempo e provar sempre novos produtos. Existem produtos de novas linhas que são super avançados. Não tenham medo de experimentar. Tenham sempre uma modelo com vocês para que possam testar os novos produtos. Nunca testem nas vossas clientes do dia a dia. Se houver algum produto que não seja muito bom, imaginem que vocês utilizam um adesivo e esse adesivo não tem muita durabilidade. Vocês terão 100, 200, 300 clientes a bater-vos à porta no mesmo dia a dizer que caiu tudo. Não corram esse risco. Erros técnicos também existe. Isto é, como se aplica a pestana, a quantidade de adesivo, a margem que é deixada entre a pálpebra e a pestana natural. E a área de contacto entre a pestana natural e a pestana artificial. Se for uma pouca área de contacto, a vossa pestana irá sofrer uma queda prematura. E não é isso que nós queremos, pois não? É perfeitamente normal que por dia haja uma queda de 3 a 4 pestanas. E vocês sabem todas as fases em que as pestanas passam, certo? Fase anásgena, catágena e telógena. As pestanas podem também não ter uma grande durabilidade derivada de algumas patologias, como, por exemplo, alergias, olhos sensíveis e cliente que chora bastante. Atenção, existe algo que se chama fotossensibilidade. Apaguem a vossa luz do vosso ring light para fazer a colocação dos pads, pois aí a vossa cliente não sentirá tanto desconforto. As doenças oculares também são muito responsáveis pela pouca duração das pestanas, como blefarites, conjuntivites e falta de lubrificação. A má higiene também faz com que as pestanas não tenham uma duração tão grande. Ensinem as vossas clientes a fazer a própria higiene das pestanas. Vão à casa de banho com elas, ensinem a fazer. Vocês próprios podem ensinar. Coloquem-se em frente ao lavatório, coloquem o vosso laço de shampoo, coloquem água e lavem à frente dela, para que ela veja realmente que não irá ficar sem pestanas se lavar. Pelo contrário, irá fazer com que elas tenham uma maior durabilidade. E para finalizarmos a nossa aula de hoje, vou mostrar-vos como é feita uma limpeza com todos os passos.
espero que tenham gostado. E lembrem-se, a cada manhã têm duas oportunidades: continuar dormindo e sonhando, ou levantar-te e ir atrás dos seus sonhos e torná-los realidade. O meu nome é Andreia Capudano e sou expert de extensão de pestanas em Portugal. Um beijo a todo o Brasil. E não se esqueçam, aqui está o meu Instagram, caso tenhas alguma dúvida que tenha ficado. Um beijo e até à próxima. Vemo-nos em breve.